Pessoal, vamos começar uma série de aulas sobre o tema religiões afro-brasileiras, tá? Eu estudo candomblé, da Umbanda, não só sobre como funcionam essas religiões, seus rituais, né, suas crenças, seus valores, como também a implicação dessas religiões no nosso contexto cultural. Por que há tanto preconceito em relação a essas religiões? Né? Por que ainda é alvo de certos estigmas quando você se apresenta como umbandista ou candomblessista? Por que ainda existe certa perseguição a essas religiões? Tá? Só que antes de explicar, eu quero apresentar para vocês o que a gente chama de mapa mental. Tá? Para que isso? É uma forma que a gente tem de organizar as informações de uma maneira visual. Tá? Por que disso para a gente estudar as religiões afro-brasileiras? Porque já tem um tempo que eu ensino sobre essas religiões e eu percebi que quando a gente fala dessas coisas, tem que citar uma série de outros assuntos para dar sentido ao tema. Não tem como falar dessas religiões sem falar sobre preconceito, sem falar sobre racismo, sem falar sobre desigualdades sociais, raciais, né? Sem falar sobre etnocentrismo, sobre preconceito, entre outros conceitos. Só que não, se a gente falar desses assuntos enquanto a gente está explicando o tema principal, a tendência é vocês confundirem. E vocês pensar, poxa, mas o que significa isso? O que ele está querendo dizer com isso aqui? Então, antes da gente entrar para o assunto principal, eu vou passar conceito por conceito. Tá? A gente vai avançando em etapas. Quando a gente chegar no assunto principal, que são essas religiões, vocês já vão estar inteirados e não vão correr o risco de encontrar lá um conceito que eu vou explicar que vocês não vão saber o que é. Ou que vão ter uma ideia a respeito dele que não está fazendo sentido com o que eu estou explicando. Tá? Então esse mapa mental que eu vou passar para vocês podem utilizar inclusive para estudar depois, tá bom? Eu estruturei os assuntos principais e por ordem. São coisas que vocês têm que saber para entender, para a gente poder aprofundar essas discussões, sem ficar no raso a respeito dessas religiões e do porquê estudar essas religiões aqui no ensino médio, tá? Primeiro é a gente fazer a diferença entre racismo e racialismo, racismo estrutural e racismo institucional. Então vai ter um vídeo ou dois em que a gente vai explicar esses conceitos. Tá? Não vou entrar muito a fundo nisso agora, porque eu vou falar dos outros e vocês vão confundir. Ok? Etnocentrismo e relativismo cultural. Tá? O que são essas formas de pensamento? Né? Como que elas contribuem para a gente ter uma visão enviesada e preconceito a respeito de religiões que são diferentes da nossa? Tá? Entre outros aspectos da cultura. Não é só religião, pode ser um gosto musical, né? Pode ser aspectos de uma cultura, uma linguagem, um dialeto, entre tantos outros. Tá? Por que a gente tende a ver culturas, aliás, será que a gente tende a analisar a cultura do outro a partir dos nossos valores? É a definição de etnocentrismo. Até que ponto é possível a gente se colocar no lugar do outro para entender o sentido que ele dá para a sua religião, para os seus gostos e dialetos? Então a gente vai aprofundar nisso. Cultura, aculturação, apropriação cultural e lugar de fala. O que são esses conceitos? Né? Quais são os sentidos em que tem se utilizado esses conceitos? Tá? Então eu vou explicar para vocês também. Okay? Inclusive tem alguns conceitos como lugar de fala, tem sentidos bem divergentes entre si, de apropriação cultural também. Tá? Quanto à cultura, a gente pensar o seguinte, o que é a cultura? Será que é correto a gente falar, pelo menos pela antropologia, pela sociologia, que alguém não tem cultura? Então vai ser um tópico que a gente vai abordar. Desigualdades raciais no Brasil. Será que é possível a gente falar que desigualdades raciais no Brasil, quer dizer, diferenças de renda, oportunidades, entre outros aspectos, entre brancos e negros no Brasil, entre brancos e índios no Brasil, será que isso é só um ponto de vista? Isso é só uma ideologia? Será que isso é só um discurso? Ou de fato a gente consegue enxergar isso através de estatística, através de dados? Tá bom? Sociologia das religiões. Será que tem como a gente definir as religiões, seja o catolicismo, cristianismo em geral, candomblé, a partir de um ponto único? Todas as religiões elas têm um aspecto comum que permita que a gente possa falar de uma forma mais científica, mais objetiva, que todas elas são religiões nesse sentido. O que elas têm em comum? O que une todas essas manifestações que varia de povo para povo, até dentro de um próprio país você tem diversas religiões, como é o caso do Brasil. Então a gente vai estudar esse conceito. E por fim, quase por fim, religiões afro-brasileiras. Aí eu vou falar com você sobre animismo, sobre sincretismo religioso, o que eles acreditam, o que são os orixás, né, o que são seus diversos rituais.
Né? Por que se fala que o candomblé é uma religião? Por que a Umbanda é uma religião sincrética? Por que tem certo sincretismo no candomblé? Por que essas religiões foram tão perseguidas no passado? Qual que é a ligação delas com a África? Tá? Então eu vou passar para vocês e a gente vai sintetizar todos os outros assuntos. Por que existe certo preconceito? Existe preconceito em relação a essas religiões? Existem pessoas que são discriminadas, sofrem preconceito ou até mesmo agressões por conta da sua orientação religiosa, da sua escolha religiosa. Tá? Então esse assunto de todos que eu vou falar com vocês é um pouco mais complexo. Ok? E por fim, de forma complementar, a gente vai falar sobre a Lei 11.645 de 2008. O que fala essa lei? Ela obriga as escolas, ensino médio, seja escola particular ou privada, a ensinar o estudo da história e cultura afro-brasileira indígena. Tá? O objetivo é ensinar para o aluno a contribuição dessas culturas para a formação do nosso povo. Tá? Inclusive falando assim dos conflitos, da questão do preconceito, das lutas contra o preconceito, tudo isso é obrigatório. Toda escola tem que ensinar esses conteúdos. Tá? Então você vai entender depois de tudo o que eu falei o porquê que isso, porquê que o professor de sociologia, filosofia ou de história insiste em trabalhar esse assunto. Por que não trabalhar outras religiões também? Ok? Claro que a gente pode trabalhar, mas eu quero mostrar para vocês o foco disso. Ok? Porque existe uma lei que vai dar ênfase ao estudo dessas religiões e dessa cultura, desses povos indígenas e africanos. Tá? Por que vai ter uma ênfase nisso? Por que não estudar? Ou por que não ter uma lei que obriga a ensinar o ensino do pentecostalismo, do catolicismo? E por que vai ter essas religiões? Eu não vou explicar, ok? Tanto que a atividade final, depois de vocês assistirem todos os vídeos relacionados a esses temas, vai ser você me explicar. Você vai ter que correlacionar todos esses temas e me explicar por que eles são necessários para a gente entender o que são essas religiões. Tá? O contexto em que elas estão inseridas. Ok? Então, bons estudos aí para a gente. Tá? Boa sorte e vamos prosseguir aí com as aulas. Abraço, gente! Pessoal, na aula de hoje vamos falar sobre o conceito de raça, racialismo e racismo, ok? Pessoal, começando pelo conceito de raça, tá? Já até adianto para vocês, ok? Esse conceito, tal como a gente conhece hoje, tá? Ele se consolida no século XIX. Por que eu não estou falando com vocês que ele vai se originar no século XIX? Porque você vai ter algumas outras noções a respeito disso em outras épocas de história, outros séculos, outros tempos. Então você vai encontrar, se você pesquisar, você vai encontrar alguma noção parecida com essa que a gente trabalha hoje. O que eu vou falar com vocês é aquela que surgiu no contexto da Europa, tá? Do imperialismo europeu, colonialismo deles na Ásia, na África, ok? Ele surge com a ideia de você explicar as diferenças que eles estavam tendo um contato muito intenso ao colonizar a África, a Ásia, com culturas e povos muito diferentes deles. Não que eles não tivessem noção disso, tá? Antes das descobertas e tudo mais, mas que elas se intensificaram a partir do momento que eles começaram a colonizar esses países, esses lugares, esses povos. Okay? E uma das formas que eles tinham de explicar essas diferenças, seja em anatomia, diferenças corporais e até mesmo diferenças culturais, de valores, de significados, de comportamentos, era a ideia de que havia uma natureza humana. Cada grupo, cada povo teria uma certa natureza que explicaria por que eles teriam uma religião tão diferente da cristã, comportamentos tão diferentes daqueles usuais entre os europeus. Então, uma das formas de explicar essa diversidade cultural, né, diversidade cultural e corporal, era a ideia de raça, a ideia de que você nascia com aquilo ali. Okay? Era algo que vinha de você. Tá? O mais complicador dessa questão era você explicar diferenças culturais, de valores e tudo mais, a partir de você, como se você tivesse uma natureza que te predispunha àquela religião, te predispunha àquela linguagem, ou que não te predispunha a desenvolver tecnologias, algumas habilidades que eles achavam que eram exclusividade, que estavam sendo desenvolvidas pelos europeus, por eles mesmos. Tá? Então esse conceito ele surge, tá, para explicar essa diversidade de valores, costumes, religiosidades, em que eles apontavam para uma questão inata ali do indivíduo,
hereditária dele, a explicação por ele ter aquela religião mais ritualística e não ter uma religião mais cristã, ok? Ou por ter certos comportamentos considerados por eles primitivos e eles não. Tá? Então era uma forma de explicar essa diversidade de comportamento a partir de algo que nascia ali com a pessoa. Eu não vou falar necessariamente genética, tá? Porque a questão da genética ela surgiu até posterior à questão da ideia de raça. Okay? Eu prefiro falar da questão de hereditariedade. Tá? Então é uma forma que eles tinham de explicar essas diferenças. Okay? Não a partir da própria história daquele povo, a partir do seu contexto cultural, histórico, não, mas a partir de algo que vinha deles. Tá? Se eles tinham uma religião que eles consideravam mais primitiva, uma ciência pouco desenvolvida ou ausência de ciência, eles explicavam não pelo contexto cultural, mas pelo fato desses indivíduos terem algo dentro deles que não predispunha a desenvolver ciência, ou não predispunha a desenvolver uma linguagem mais rebuscada e por aí vai. Okay? Isso serviu de ideologia, inclusive, para justificar a dominação dos europeus sobre os africanos, sobre os asiáticos, como se eles tivessem uma missão civilizatória. Tá? O outro emprego também ideológico disso seria o seguinte: se o outro é tão diferente de mim, se ele é inferior a mim, né, se ele não é igual a mim, por que eu devo ter o mesmo respeito e consideração por ele? Tá? Se ele não tem esse padrão que eu entendo como humano, como correto, como moralmente perfeito e tudo mais, por que eu devo respeitá-lo? Eu teria, no caso, um dever, assim dizer, de trazer essas pessoas para a civilização, de tutelar essas pessoas, entende? Então isso era uma ideologia. Esse conceito de raça que eu falei com vocês, ele se consolida com uma ideologia de dominação, tá? Pela colonização europeia na Ásia, na África. Esses conceitos chegam ao Brasil também. Tá? Muitos estudiosos como Nina Rodrigues, né, entre outros intelectuais brasileiros no século XIX, início do século XX, explicavam problemas assim do Brasil, por exemplo, a pobreza, uma certa desigualdade, aqui não se desenvolver a indústria, a ciência, tal como a gente enxerga na Europa e tudo mais, porque o nosso povo seria mestiço. Para eles, essa mistura de raça, né, diminuiria o componente assim, mais virtuoso das habilidades, daquilo que teria de positivo nos brancos, seria diluído à medida que o povo se misturasse com índios e com os negros. Então, até a nossa forma de explicar a nossa política, nossa realidade social, tinha esse viés racista. Tá? Que muitos, ao defender essas ideias, achavam até que estavam fazendo ciência. É o chamado racismo científico. Eles achavam que tinha um certo embasamento científico, na biologia, seja o que fosse, que explicava essas diferenças. Por que eles tinham esse costume? Por que esse povo não gostava dessas práticas? Por que esse povo não é tão empreendedor quanto os outros e tudo mais? Okay? Isso aí é parte do racismo científico. Tá? Muitos teóricos aqui no Brasil, estudiosos e tudo mais, eles tinham esse viés. Eles achavam que a questão da raça era importantíssima para você explicar por que o povo tinha esses valores, tinha esse comportamento, principalmente os mais pobres. Tá? Então eles tinham isso. A própria política de embranquecimento racial do Brasil, ela tinha esse propósito. Que a ideia era que você trazer população branca para você anular os componentes supostamente inferiores que se encontrariam nos índios e negros aqui. Então, e era uma ideia que não tinha no contexto uma reprovação assim. Não havia um choque em relação a isso. Era como se fosse uma coisa óbvia, científica. Você, ao observar as pessoas, você já concluiria de imediato o que explicaria as diferenças entre elas, a desigualdade entre elas. Tá? Então é uma ideia que ela surge nesse contexto. Tá? Não adianta eu vir aqui falar com vocês, a ideia de raça é a ideia de que existe uma diferença entre os diversos agrupamentos humanos, que haveria na genética, na variabilidade que existe nas pessoas, uma coisa essencial que explicaria o comportamento daquele povo. Tá? Vamos ir para um contexto maior que isso. Okay? Não é a pura diversidade. Okay? Você pegar a população japonesa, por exemplo, é claro que você vai encontrar muita semelhança entre eles do que outros agrupamentos humanos. A questão é, essa diferença que a gente encontra entre um japonês e outros povos explicaria, por exemplo, suas peculiaridades culturais, políticas, identitárias. A gente pode explicar, por exemplo, a questão da disciplina, né? A questão do valor que eles dão ao trabalho em grupo, da disciplina, okay? A revolução industrial que eles fizeram assim,
e tudo mais, só a partir do fato de algo genético ou do algo da similaridade que eles têm que os caracteriza como povo, tá? A ciência hoje, eu falo assim até pela biologia, né? Não é minha formação em biologia, mas eu pesquisei, ela não considera isso mais. Tá? Para eles, a raça humana, existe só uma raça, para simplificar. Tá? A variação genética entre as pessoas seria insuficiente para a gente falar de que essas variações explicariam assim, de forma essencial o comportamento, os valores, assim, o que caracteriza realmente aquele povo. Tá? A antropologia também, ela começa a observar duas coisas importantes para a gente aqui. Vai ser o seguinte: primeiro, essa variação cultural, valores, religiosidade, uns fazendo magia, outros assim que nem desenvolveram uma linguagem escrita e tudo mais, a diferença entre esses grupos, né, a antropologia começa a observar. Não tem um fundamento genético. Tem um fundamento muito mais com o contexto que eles viviam, uma certa história, do que algo genético. Eles começam a observar isso. Como que observam isso? Porque é a reprodução disso através do ensino, das instituições, dos grupos, é que esses valores, essas diferenças são assimiladas. Não é porque você tem uma genética X, Y, Z, W, seja o que for. É a sociedade que você está inserido. É as instituições que você nasce dentro delas e que vão te dar como valor aquela religião e não outra. Que vai te dar acesso a um certo tipo de crença, de linguagem e não outra. Então os caras começam a observar isso. E outra coisa que eles observam que é muito interessante. Como que eu posso avaliar a cultura de um outro grupo e falar essa cultura é inferior à minha com base nos meus próprios valores? Por que a minha cultura seria privilegiada assim, por Deus ou por uma divindade e ela tem um parâmetro para eu julgar os valores dos demais? Por que a minha arte, a minha tecnologia, a minha ciência seria superior aos demais? E por que o fato de eu ter desenvolvido ciência e outros grupos, outras culturas não, me tornaria superior geneticamente aos demais? Tá? Ou qual seria o papel da história, o papel do contexto para explicar essas diferenças? Tá? Em que um desenvolve ciência e o outro não. Ok? Isso aí, se você, depois a gente posso até passar para vocês, um sociólogo bem conhecido, um clássico da nossa área, o Max Weber, ele consegue explicar a origem da certa racionalidade ocidental, né, da ciência, a partir de contextos assim, até muito aleatórios. O desenvolvimento de um certo tipo de religião, né, um certo tipo de maneira de comportamento, de disciplina, que potencializada pelo capitalismo, pelas necessidades econômicas, daria uma certa racionalidade ocidental que daria base para a ciência. Mas vamos entrar em detalhes nisso para a gente não perder o foco, ok? Então, basicamente, isso que a gente tem que diferenciar, tá bom? O contexto, não falar com vocês de raça de forma seca, sem um contexto em que ele é consolidado, assim, é tirar a alma, assim, aqui é sociologia que a gente está fazendo. O contexto é importante. O contexto em que se fala alguma coisa, que se defende de tese, é importante isso para a gente entender o significado dela, ok? Então, raça surge desse contato ali, esse conceito que a gente tem hoje. Esse contato com os europeus vão tendo com essa diversidade de povos, à medida que vão colonizando e tudo mais, uma tentativa de explicar essa diversidade. Só que vai tentar explicar não a partir necessariamente da história, de sua cultura, mas a partir de algo que está inato a eles. Seria o equivalente, assim, vou dar um exemplo para vocês, de falar que o brasileiro tem um determinado jeito de ser em relação ao trabalho, em relação a carnaval, samba, não sei o quê, porque existiria algo dentro da gente, da mistura de raça, que explicaria isso. Isso aí não existe mais na ciência. Ok? Não existe mais. É claro, gente, que o nosso povo, geneticamente, você vai observar contribuições de europeus, de índios e de negros. Mas daí você utilizar isso, a questão da genética, para explicar como nós somos como povo, a nossa identidade, isso aí já caiu por terra. A sociologia e a antropologia não vão trabalhar com isso. Não há ciência que vai trabalhar com isso mais. Tá? Pelo menos não ciência respeitada. Okay? Não vou falar não, porque eu não conheço tudo que se faz de ciência hoje em dia. Às vezes uma pessoa que tem um bacharelado, tem um doutorado, quer falar o que ela quiser e o fato de ser um doutor falando não quer dizer que lá seja ciência, necessariamente. Tá? Não quer dizer que ele está falando em nome de quem? Na pesquisa que ele fez, a pesquisa tem algum renome, é uma pesquisa institucionalizada. Então a gente tem que ter esse cuidado também, ok? Pessoal,
Já que a gente já tem essa ideia mais clara em relação à raça, vamos pensar agora a questão do racismo e racialismo. Vou começar pelo racialismo, ok? Racialismo é essa ideia de você explicar essa diversidade, ok? A partir de algo inato. Algo que nasce com você que vai explicar isso, ok? É você entender que seria essencial, assim, para você explicar o comportamento, os valores, certo comportamento, não precisa ser necessariamente todo, tá? O racialismo não precisa negar o papel da história, da cultura e tudo mais, não. Mas ele vai entender que existem comportamentos ali que vão explicar a partir de raça, que existem raças ali. O racialismo não necessariamente ele vai dizer que uma raça é inferior ou superior, mas ele acaba sendo a consequência ele acaba tendo como consequência isso, ok? Dá um exemplo para vocês. Os americanos e alguns europeus, para eles parece muito relevante entender qual que é a nossa origem, por exemplo. Você ser latino, você ser asiático, você ser índio. Parece que isso tem alguma informação, algum significado para eles, para entender, por exemplo, por que a pessoa age de um jeito. Ou tem aquela cultura, ou tem um país daquela forma. Okay? Isso aí é um passo para o racismo, tá? Não fica muito distante, não. Mas uma coisa é você diferenciar as pessoas por raça. O que significa que você vai ver características de cada povo que serão explicadas por algo inato. A outra é entender que existem raças inferiores e superiores. Okay? O racismo vai desenvolver isso. Okay? Que vai ter a culminância, quer dizer, a culminância que eu falo é o seguinte, vai levar às últimas consequências. O racismo, o nazismo vai ser esse levar às últimas consequências. Embora a ideia de eugenia seja bem anterior ao nazismo. Tá? A ideia de que a gente poderia selecionar das pessoas, das raças, assim, das pessoas ou raças, características positivas e negativas, tá? Ela surge com a eugenia. Que a gente pode controlar os fatores que vai fazer com que características, inteligência, habilidades artísticas e tudo mais, pudessem ser selecionadas geneticamente. Aplicada a questão de raça, seria mais assim, considerar que determinadas raças têm características positivas, outras têm negativas. Então, se eu quero fazer uma raça continuar sendo superior, supondo que ela seja superior, eu devo evitar que ela se misture com outras. Tá? O nazismo foi um desenvolvimento inconsequente a todo custo, assim, as últimas consequências dessa visão de eugenia e do racismo. Ok? Ideia de racismo. Aqui no Brasil, o que havia também era uma ideia de que o nosso povo, à medida que se misturava, ele ia perdendo virtudes da raça, no caso da raça branca, e ia predominando os vícios da chamada raça negra. Okay? Então são coisas diferentes, eu vou separar porque vocês vão encontrar, por exemplo, um americano, algum europeu, que ele vai fazer, para ele vai ser relevante de classificar como negro, como latino, como asiático. Okay? Mas não necessariamente ele vai ser racista, porque ele passa a ser racista quando ele começa a explicar, ele começa a acreditar que o povo dele tem tecnologia, tem ciência e tudo mais, e por isso ele é superior a um outro povo. E que essa superioridade, esse ter ciência ou não, seria algo da sua genética, da sua natureza. Seria aquela explicação preconceituosa, racista, de o brasileiro é preguiçoso. Porque é uma mistura de raça, não sei o quê. O japonês já teria algo nele assim que o predispõe ao trabalho, à disciplina, desenvolvimento de tecnologia, esse tipo de coisa. Não há nada inato, algo que dentro da gente que explicaria esses desenvolvimentos tecnológicos diferentes, não. Tem a ver com contexto, tem a ver com história, são outros fatores. Ok? Pessoal, vamos falar nessa aula sobre duas formas de racismo que são, de certa forma, complementares. O racismo institucional e o racismo estrutural. Tá? O que seria o racismo institucional? É aquele que a gente tem que fazer a seguinte análise para entender esse conceito. Digamos que você tem um país que tem leis, tem uma forma de governo, a ação do executivo, a ação da polícia, dos tribunais, que tem uma base racista. Tá? Que ela tende a tratar de uma maneira diferente as pessoas, de forma desigual as pessoas, baseado numa ideia de raça. Tá? Selecionando os indivíduos como raça e tratando de forma diferente os indivíduos conforme a raça atribuída. Esse seria o racismo institucional. Tá? Ele pode existir tanto na forma normatizada, através de leis,
normas, regulamentos, quanto através da ação do Estado. O tipo, quando a abordagem policial, por exemplo, ela visa mais os negros ou visa mais uma outra raça do que outras. Né? Quando o tratamento dispensado pela justiça é mais severo ou mais rigoroso com um grupo, com uma raça, com a atribuída raça, do que com outro grupo. Então, a gente pode falar de um racismo institucional, okay? Que ele já faz parte da maneira de governo, seja através de leis, seja através do procedimento dessas instituições no cumprimento dessas leis. Okay? O racismo institucional, um bom exemplo muito claro disso, é o que ocorreu no sul dos Estados Unidos, né? Até 1964, que eles chamavam de leis Jim Crow. O que eram as leis Jim Crow? Alguns estados americanos adotavam leis discriminatórias em relação aos negros. Basicamente era segregar, você ter escola para negros, escola para brancos, sistema de saúde para brancos e para negros, transportes separados ou dentro do mesmo transporte, segregação dentro daquele espaço. Tá? Dificuldades, burocratização, no caso do exercício do direito a voto, entre outras coisas. Então, alguns estados na América adotavam leis que discriminavam os negros, segregavam os negros. Tá? Era o que eles chamavam de separados mais iguais. Tá? Era proibido de frequentar as mesmas escolas que os brancos, praças, escolas, banheiros públicos, trens. Tá? Inclusive, alguns estados tinham vagões para negros, vagões para mestiços e vagões para brancos. Tá? Esse nome Jim Crow foi uma referência a um personagem da época, que era um branco, um ator, um cantor branco, que satirizava os negros, a fazer blackface e satirizava os negros, o jeito, a maneira de ser dos negros, tá? Através das peças dele. Né? Então, vocês levaram esse nome com a referência ao Jim Crow. Tá? Outros lugares, como a África do Sul, por exemplo, de 1948 até início da década de 90, também tinha um sistema institucionalizado de racismo, tá? Que segregava os negros assim, por lugares, quer dizer, praias, escolas, sistemas de saúde, determinados serviços você tinha que ter para negros e para brancos. E aqueles destinados aos negros eram de qualidade inferior. Né? Então, mesmo que você tivesse assim, essa igualdade aparente, né, a qualidade do serviço não era a mesma. Se falava assim, olha, não, a gente está dando saúde e educação para ambos os grupos, só que a qualidade do investimento da educação, de saúde para negros era de um nível muito inferior em relação aos brancos. Tá? E acontecia também dele segregar o próprio povo sul-africano, tá? Dentro do que eles chamavam de bantistões. Tá? Era como se eles pertencessem a um outro país e como pertencessem a esses pequenos países dentro da África do Sul, o governo não tinha nenhuma responsabilidade sobre a qualidade de vida, como eles viviam, direitos. Era como se eles fossem estrangeiros dentro do próprio país. Tá? Então eram medidas que eles tinham de segregação, de impedimento de voto, de impedimento de organização política. Quer dizer, aquilo que os brancos podiam fazer, eles não podiam. Tudo isso institucionalizado, havendo regras, um procedimento governamental que dava uma fundamentação para isso. É claro que antes de haver a institucionalização do apartheid, já havia isso estruturalmente. Já havia segregação, essa intolerância com os negros, no caso lá na África do Sul, em relação à ocupação de certos lugares, a frequência de certos ambientes públicos. A lei ela vem institucionalizar e acrescentar mais algumas coisas. Okay? Proibição de casamento interracial, uma série de limites e barreiras para eles adquirirem terras, comprar terras dentro do próprio país. Né? Nos Estados Unidos também tinha coisas muito parecidas, assim, medidas muito parecidas com essa, que só encerraram com o movimento negro nos Estados Unidos, uma das lideranças, inclusive, com Martin Luther King, o movimento dos Panteras Negras, entre outros grupos que lutaram contra isso. Até que uma lei federal proibisse que os estados adotassem medidas de segregação. Né? Então isso seria o racismo institucional. É aquele que é bancado pelas instituições, seja o governo por meio de leis ou pelo próprio procedimento do governo enquanto do Estado enquanto justiça, enquanto ele realiza o próprio policiamento. Tá? Esses movimentos que estão tendo nas ruas agora, em protesto pela morte do George Floyd, né, nos Estados Unidos, é um protesto também não só contra a morte dele pelos policiais, mas por toda uma instituição, por toda uma série de comportamentos, de ações dos governos que tende a tolerar a violência, no caso, quando ela ocorre contra os negros. Tá? Tem vários casos, até anteriores a eles,
de violência que ocorre nessas abordagens, violência desnecessária, que termina em morte, e a punição para os envolvidos, assim, ou nenhuma, ou muito insignificante em relação à gravidade do que ele fez. Como se fosse parte da rotina do policiamento, acontecer esse tipo de coisa, de repente alguém morrer, alguém ser sufocado, como se fosse algo assim inevitável dentro da profissão. Então eles estão protestando lá nesse momento contra esse tipo de coisa. Não só em relação à morte dele, mas o que ela representa em relação às instituições, ao que elas toleram, o que elas se permitem fazer contra os cidadãos. Porque não há punição rigorosa. Porque não há política por parte do Estado para combater, efetivo para combater esse tipo de coisa. Por isso que ela vai ocorrer. Okay? O racismo estrutural ele tem a ver com a maneira das pessoas de pensar. É só você pensar o seguinte: se as pessoas estão selecionando as demais, okay? Preferências por emprego, convívio, amizade, relações, né? Questão de prestígio intelectual, artístico, com base na ideia de raça, de que existem raças inferiores e superiores, de que uma raça vai ter mais inteligência, mais expertise do que a outra, você tem um pensamento racista, estruturado. Estruturado em que sentido? Ela faz parte da sua maneira de classificar as pessoas, está incorporado a sua maneira de analisar as pessoas. Quer dizer, você olha, se a pessoa é negra, se é indígena, se é de uma outra raça, você já tende a esperar menos daquelas pessoas, ou esperar mais, caso ela seja classificada como branco. Tá? É quando você utiliza essa ideia de raça para poder classificar e lidar, inclusive você tratar as pessoas. É como se ela orientasse assim, o que eu devo esperar dessas pessoas que são dessa raça, o que eu devo esperar dessas que são de outra raça. Tá? E muitas vezes o indivíduo não percebe isso, que está fazendo isso. Por que não percebe? Porque ele já nasce, ele já cresce no meio, seja família, ou escola, ou mídia, em que essas coisas estão naturalizadas. Não é necessário você ter leis discriminatórias e tudo mais para haver racismo. Se os lugares de destaque na sociedade, na mídia, na religião, na política, na educação, são sempre ocupados por brancos, né? A tendência é as pessoas associar que aqueles lugares são naturalmente deles. Né? Há uma expectativa em relação a isso. E às vezes o indivíduo aprende desde a infância a discriminar. Ele sente que aquele lugar é para aquelas pessoas, esse lugar aqui é para outras. Ele vai assimilando isso ao longo da vida dele. Seja em relação à família, o comportamento que ele observa da família, o que acontece na mídia. Okay? É um racismo estruturado. O brasileiro, ele tende a negar que é racista. Porque ele acha que racismo, você fala assim, o Brasil é um país racista, ele fala que não. Porque ele aponta, olha, não existe leis que vão falar que brancos têm que ter isso. Ele fala assim, não tem leis que proíbam o negro de entrar na universidade. Não tem leis que proíbam o negro de fazer isso, de fazer aquilo. O que impede ele de crescer, de alcançar um determinado nível na vida, de estudar e tudo mais. Tá? Então eles acham que não existe isso. Não tem nada fazendo com que haja uma desigualdade entre brancos e negros, seja econômica, seja cultural, educacional, entre brancos e negros. Eles acham que é uma pura... Cada um por si, cada um está procurando por si mesmo, depende do esforço, depende da individualidade de cada um. Então o brasileiro ele tende a negar isso. Tá? Só que na verdade a coisa está estruturada dentro dele. Ele tende a negar, mas a questão é, quando vai oferecer um emprego, questão de relacionamentos, amizades, opera dentro dele essas categorias racistas, de achar que pessoas de uma determinada raça são inferiores ou superiores às outras, se isso opera a um racismo estrutural. Não precisa ter nem leis discriminando, como as que eu já citei para vocês. Basta que a pessoa sinta e acredite, observe o mundo através dessa ótica, desses conceitos. Tá? E a gente tende a negar isso. A gente tende a negar. Às vezes muitas pessoas falam que existe um vitimismo em relação aos negros, um vitimismo de quem acusa ou fala de quem denuncia o racismo no Brasil. Né? Na verdade, não há um vitimismo. A gente tem por estatísticas, né, por pesquisa estatística mesmo, a gente sabe que há uma desigualdade entre brancos e negros em relação à renda, em relação à educação. Né? Quer dizer, não estão sendo dadas as mesmas oportunidades para brancos e para negros. Diferenças salariais, às vezes tendo a mesma categoria, às vezes sendo médico, engenheiro, você encontrando diferenças raciais que vão se explicar por quê? Por menores oportunidades. E o que explica se dá menos oportunidades? Preconceito. Qual que é a chance de alguém te estender a mão e te oferecer uma boa oportunidade? Se você for negro, a oportunidade vão ser menores. A chance de você chegar lá tende a ser menor. Se é branco, as chances vão ser maiores. Isso vai ocorrer por causa do preconceito. Tá? Isso aí seria o que a gente chama de racismo
estrutural. Está na maneira das pessoas de pensar, de sentir, de observar o mundo, e não necessariamente elas têm consciência disso. Mas elas operam essa classificação sem perceber, sem notar que está acontecendo isso. Tá? No Brasil existe uma coisa que a gente fala do mito da democracia racial. Que seria isso? A gente achar que por ser um país assim miscigenado, né, que não haveria tanta distinção entre brancos e negros, tem a população considerada parda e tudo mais, que não haveria racismo. Mas na verdade, o que não existe aqui é grupos significativos que defendam, no caso, supremacia branca. Ou que se arrogam o direito de defender esse tipo de ideia como se fosse liberdade de expressão. Você não tem isso aqui. Né? Nem pessoas lutando para ter o direito. Pelo menos a gente não tem isso de forma significativa quanto você tem nos Estados Unidos. Né? Como a Ku Klux Klan, por exemplo, que é um famoso exemplo de uma organização racista, né? Que acredita assim, na defesa de privilégios, de mais direitos para brancos em prejuízo para os negros. Né, em segregação, espaços diferenciados entre as tais duas raças. O brasileiro não vai defender isso diretamente, mas no seu cotidiano, nas coisas que ele aceita, ele normaliza, há indício de um racismo estrutural. Né, se ele não vê problemas, se ele não se incomoda com o fato de ter negros sofrendo mais violência por parte de ações policiais, mais discriminação no mercado de trabalho, e ele não se incomoda com isso, significa o quê? Que ele tolera isso. É como se fosse para ele, fosse óbvio, fosse natural mesmo, não fosse uma coisa chocante. Que a sociedade se divida, que o fato de você nascer negro significa que você vai ser tratado de um jeito pior, né? Vai ser dado piores condições do que você ser branco. Se você não fica chocado com isso, é porque você naturalizou. Está arraigado em você isso. Né? Se está arraigado, então a gente pode falar em racismo estrutural. Okay? Um alimenta o outro. Porque dificilmente uma sociedade vai ter um racismo institucional se essa sociedade não tiver ele estruturado. Em que sentido? Vamos observar os Estados Unidos. As pessoas lá estão para as ruas protestando contra essa violência policial, né, que é institucional, no caso, que é o racismo institucional, né, no judiciário, o sistema policial deles. Por que elas não estão... Elas poderiam simplesmente não fazer diferença nenhuma que aconteceu para elas, não é? Muitas coisas aconteceram no Brasil muito parecidas ou até piores do que ele e ninguém reagiu. Né? Lá eles estão reagindo. O que significa isso? Que esse racismo estrutural lá já não é tão forte como tempos anteriores. Ou pelo menos você tem uma parcela significativa da população que não está disposta mais a tolerar esse tipo de coisa. Entende? O Brasil, por isso que a tal do racismo, da democracia racial, é uma falácia. Okay? O que não ocorre aqui é as coisas serem ditas mais diretamente. Muitos atribuem ao Gilberto Freire, né, sociólogo famoso, assim, uns clássicos assim, na sociologia assim, do Brasil, a criação do mito da democracia racial. Não é. Já havia no século XIX um certo pensamento de que o Brasil não seria um país racista ou tão racista quanto os Estados Unidos. O que o Gilberto Freire fez, na verdade, ele fez algo para a época que a gente precisa contextualizar. Ele fez a defesa do que a gente chamava de mestiçagem. No pensamento dele, a mestiçagem seria um aspecto positivo. Ele falou isso numa época em que muitas coisas ruins que aconteciam no Brasil, atraso industrial, econômico, uma série de coisas do Brasil, eram explicadas atribuindo essa mestiçagem do nosso povo à origem do nosso atraso cultural, seja o que for que eles falavam, principalmente questão econômica, cultural, se comparando sempre com a Europa. Né? Eles explicavam atribuindo isso à mestiçagem. Né? Há um livro famoso, O Grandes Sertões, por exemplo, quando Euclides da Cunha fala que o sertanejo é, antes de tudo, um forte, nesse livro ele está operando o tempo todo para explicar o atraso daquelas pessoas lá de Canudos, explicando o seu atraso, o seu avanço, não sei o quê, a partir de uma coisa da hereditariedade. Serem mais misturados, serem menos misturados e tudo mais. Então ele se surpreende com o sertanejo. Ele fala assim, dos litorâneos, da população litorânea neurastêmica, por exemplo. Ele está falando de uma forma a inferiorizar. Mas ele vê no sertanejo, não. Ele vê qualidades no sertanejo que ele nem esperava. Né? Porque a mestiçagem, na concepção deles, enfraqueceria o nosso povo em termos de inteligência, de motivação, disposição para trabalho. Né? Então o Gilberto Freire ele vem questionando, ele fala, não, a mestiçagem é um aspecto positivo do Brasil, inclusive evitando que a gente, pelo menos suavizando assim, certos conflitos
raciais que ele observava e conhecia que já havia nos Estados Unidos. Né? Ele não foi o criador dessa ideia, dessa noção de democracia racial, mas a defesa que ele faz da mestiçagem foi interpretada muitas vezes nesse sentido. Essa ideia de democracia racial já era defendida antes dele, tá? Mas se atribui a ele um reforço dessa ideia de democracia racial. O que é positivo no pensamento dele é pelo menos ele mostrar que esse caráter mestiço não é algo ruim, não é algo que mostra que o Brasil é um país ruim por causa disso. Tá? Sim, o que era uma ideia comum na época dele. Tá? Então, ele contribuiu de certa forma para fomentar essa noção de democracia racial, sim, mas a gente tem que ver o pensamento dele também como um todo. Tá? Ele estava questionando na época dela uma ideia que era fortíssima de que a mestiçagem responderia pelo nosso atraso cultural e econômico. Ok? Então eu vou, relacionado a esses pontos, creio que não tenha ficado alguma dor, a gente vai reforçando também nos textos de apoio que eu for mandando para vocês, tá? Só reforçando que essas duas coisas elas costumam andar juntas, ok? Se uma sociedade não tem esse racismo estruturado dentro dela, ela vai lutar contra o racismo institucionalizado, ok? Às vezes esse racismo institucionalizado acaba por contaminar o restante da sociedade. O poder que as leis têm, o poder que o aparato do Estado, educacional e tudo mais tem em relação às pessoas, como aconteceu na Alemanha nazista. Os alemães não foram de uma hora para outra que eles se tornaram intolerantes aos judeus, embora já havia um certo antissemitismo. O papel da escola, do Estado, da propaganda obrigatória nos cinemas, antes de passar qualquer filme assim, eles tinham que passar aquelas propagandas nazistas, falando, discriminando os judeus, mostrando eles de forma estereotipada. Então, no caso, você teve um racismo institucional na Alemanha nazista, reforçando e ampliando o racismo estrutural entre os alemães. Tá? Então, uma coisa ela vai se agregando, ela vai se articulando uma com a outra. Como eu falei com vocês, dificilmente uma sociedade que não tem racismo estrutural vai tolerar a violência, a discriminação e as desigualdades dos negros, tal como a nossa sociedade, infelizmente, tolera. Ok? Então, até a próxima aula. Espero nas próximas aulas a gente aprofundar em relação a essas figuras como Martin Luther King, Mandela, em relação às lutas deles. Só que levaria mais tempo para a gente fazer isso, então vou deixar um vídeo específico para isso, para falar um pouco mais do contexto do racismo lá, de quais eram as táticas de luta deles, um pouco sobre o movimento negro no Brasil também, como é que foi a questão do abolicionismo. Ok? Então espero que vocês tenham entendido, tenham gostado e até a próxima.